Conheci a minha filha mais de 2 anos antes dela nascer. Quer saber como? Então não perde esse relato que tá incrível. Meus amigos, mais um episódio aqui onde eu conto as minhas experiências espirituais. E neste segundo episódio eu não poderia deixar de falar do fato mais importante da minha vida, que foi o nascimento da minha filha, a Nicole. E eu vou contar para vocês esse relato que muito me emociona, porque foi uma comprovação que eu fui entendendo ao longo do tempo. Eu tenho muito disso. Antes de acreditar em algo, eu guardo a informação para mim durante anos, às vezes. Até que as confirmações venham. E a partir das confirmações eu passo a entender aquilo como algo bem factível, tá certo? Então vamos lá. Há 5 anos atrás, hoje nós estamos em 2023, se você estiver vendo esse vídeo depois, né, de junho, julho, provavelmente já serão 6 anos, né, que minha filha veio ao mundo. Só que mais de 2 anos, 2 anos e meio antes dela nascer, eu tive uma experiência que só fui entender depois que a Nicole nasceu. Veja só. Existe uma capacidade inerente de todo ser humano que é a saída do corpo. Todos nós, todos, sem exceção, todos nós saímos do corpo. Nós somos espíritos, nós não somos esse corpo aqui, certo? Nós somos um espírito encarnado. Portanto, se nós estamos temporariamente vestindo essa veste de carne, em alguns momentos o nosso espírito passa por aquilo que Kardec chamou de emancipação da alma. Demais outros escritores ao longo da história chamaram de desdobramento, emancipação da alma, viagem astral, viagem extracorpórea e assim por diante. Tem muitos nomes. E eu, desde muito jovem, saio do corpo, mas eu só fui entender esse fenômeno depois de adulto, estudando a espiritualidade. Mas desde muito jovem eu tenho N relatos de experiências fora do corpo e eu não tinha me atentado para isso, que eu estava vivendo no mundo espiritual muitas vezes quando eu dormia. E assim, há uma diferença muito grande entre o sonho, que é produzido pelo nosso cérebro, arquivando as informações do longo do dia, né? E da saída do corpo. Então são duas experiências distintas, que somente estudando a gente vai entender. Mais pra frente a gente traz esses assuntos aqui, mas se você tem curiosidade, o meu grande amigo do coração, Saulo Calderon, tem no Viagem Astral, procura aí no YouTube, Saulo Calderon, Viagem Astral, tem curso completo sobre viagem astral de graça, para você entender um pouquinho desse fenômeno. Mas enfim, passada essa introdução, vamos ao relato. Eu estava numa bela noite, descansando o meu corpício após um dia de trabalho, quando eu me vejo fora do corpo. E quando você entender essa dinâmica, você vai entender a diferença entre estar sonhando e se ver fora do corpo. É muito diferente, é muito claro, evidente, enfim. Eu me vejo fora do corpo e com alguns mentores espirituais que tinham me patrocinado essa saída do corpo. E eles falaram, olha, João, hoje nós vamos para um trabalho lá no centro que você frequenta. Centro esse que eu já tô lá, acho que há uns 13 anos. E me levaram, me puxaram e nós saímos volitando em direção ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Era de madrugada, era um trabalho que acontecia fora do corpo com os trabalhadores do centro. Eles me levaram até lá. E é interessante, pessoal, porque eu vou trazer diversos relatos de saída do corpo aqui. Mas, normalmente, quando eu sou levado para fazer algum trabalho fora do corpo, essa relação se dá com adultos.
Nunca, nunca, nunca tinha tido e nunca tive depois nenhum trabalho sendo feito com crianças, tá? Que foi o caso dessa noite. Me levaram para o meu centro espírita e lá estavam acontecendo vários atendimentos, né? Espíritos encarnados, conversando com espíritos desencarnados, trazendo talvez uma palavra de amparo, de lucidez, enfim. E eles falaram, olha, você vai atender aquela garotinha ali. Era uma garotinha que aparentava por volta dos 3, 4 anos, né? Já tinha os cabelos mais longos. Eles eram de liso, meio ondulado por aí, mais cabelos escuros. Uma menina magrinha. E me levaram para atender. Aí eu tive uma conversa longa. Para mim, foi mais de 1 hora. Eu estive conversando com essa menina. Mas o teor da conversa, eu não me lembro. Eu lembro de toda a experiência, mas não lembro da conversa. A única coisa dessa conversa que eu me lembro foi que eu perguntei para ela, como que é o seu nome? E ela virou para mim e falou, Nicole. E ficou gravado de uma forma assim, estampado no meu peito, o nome dessa menina. E eu atendi, me senti muito emocionalmente envolvido naquela relação. E terminou o atendimento, os mentores me pegaram e me trouxeram para o corpo. Na hora que eu voltei para o corpo, eu já acordei, trazendo a experiência completa, né? Então, quando a gente volta instantaneamente para o corpo e acorda, a gente normalmente tem uma capacidade de rememoração maior, que foi o que aconteceu naquela noite. E então eu trouxe essa experiência comigo, lembro da fisionomia dessa menina e do nome Nicole. Beleza. Eu, como sempre tive o hábito de dormir com o celular ali perto, normalmente quando eu tenho experiências como essa, ou eu conto direto para Alessandra, minha esposa, assim que eu acordo. Às vezes eu até acordo ela para contar a experiência, ou às vezes eu pego e vou e gravo em áudio. Foi o caso dessa. Infelizmente, eu perdi esses arquivos por conta de um HD que deu pau, enfim. E eu não tenho esse relato, porque eu gravei na hora, né? Mas enfim. Então eu trouxe essa experiência na memória e trouxe esse nome. Passou ali 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, por aí. Descobrimos que estávamos grávidos, né? A Alessandra descobriu que estava grávida. Nós não estávamos tentando ter filho naquele momento, inclusive ela estava tomando remédio e mesmo assim engravidou. A espiritualidade estava trabalhando ali, evidente. Já tinha saído uma informação no centro lá, uma médium falou para a Alessandra, olha, você vai ficar grávida. E a gente não acreditou nessa informação, mas enfim. E ela ficou de fato. E quando ela ficou grávida, no mesmo instante, eu lembrei desse relato, dessa experiência que eu tinha tido com essa menininha, a única criança em todos os meus relatos de saída do corpo, eu me lembro, chamada Nicole. E naquele exato momento, meu mentor espiritual falou, Vamos, lembra daquele relato? Então, ela era a sua filha, está encarnada agora. E naquele momento eu tive a certeza que eu conhecia a Nicole, né? 2 anos e meio, mais ou menos, antes daquele momento. Passou um tempo, começou a fazer o pré-natal e tudo mais. Quando a Alessandra foi fazer o ultrassom para saber o sexo da criança, eu já falei, não precisa nem me falar. Eu sei que é sexo feminino, é uma menina. A médica até se espantou, tal, depois, quando veio o resultado, a médica no ultrassom falou, e quando veio o resultado, menina. Eu falei, olha, não precisa nem me perguntar, porque eu já sabia. É a Nicole. Inclusive, falei pra Alessandra, você topa colocar o nome dela de Nicole? Aí ela falou, sim, topo. Então, foi assim, pra mim, muito evidente, porque foram vindo as confirmações, e hoje,
que a Nicole tá com 5 anos, quando ela atingiu por volta dos 3, ela era aquela menina da minha experiência fora do corpo, no centro. Então foi para mim um negócio fantástico da comprovação da vida além da vida. Por isso, saiba que todos nós temos ligações com o mundo espiritual. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que é um sonho teu, e aqui eu não estou falando de interpretação de sonhos. Veja bem, estou falando de experiência fora do corpo, é algo completamente diferente, tá certo? Então, saiba que todos nós temos ligações fora do corpo. Existem espíritos que estão do lado de lá, que nos amam demais e que muitas vezes se encontram conosco no descanso físico, tá certo? Então esse foi um simples relato que eu quis trazer aqui para vocês sobre eu ter conhecido a minha filha muito antes dela nascer através da experiência fora do corpo. Por isso, eu incentivo bastante que você se descubra espiritualmente, para entender que a tua vida é muito mais ampla do que essa mera vida, ir trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, acordar no outro dia e trabalhar de novo. É uma vida muito mais ampla. Tá certo? Se você gostou desse relato, coloca aí nos comentários se você já teve alguma experiência como essa. E o que você tem de especial para compartilhar conosco, tá bom? Se gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no canal Espiritualidade com Gil Arruda, pra gente poder criar uma comunidade aí de compartilhamento de experiências incríveis como essa, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas no teu WhatsApp, compartilha com elas essa experiência bacana, fantástica que eu relatei aqui para você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.